Senhor presidente, deputado Danilo Campetti, senhor vice-presidente da Assembleia Legislativa, o nosso candidate designate, deputado Gilmar Santos, retorno à tribuna para continuar falando dos fatos ocorridos na data de hoje, lamentar aqui que o deputado Paulo Mansur falou e foi embora. Seria bom que ele ficasse aqui para ouvir, né? E quero dar os parabéns pela coragem dele de defender os golpistas, de se aliar aos golpistas, de defender os kids pretos, né? De fazer a defesa do Bolsonaro como ele faz. Mas dizer para ele que daqueles que foram presos no dia 8 de janeiro, nem todos estão atrás das grades. Houve mais de 400 acordos. Isso está registrado, está noticiado. Mais de 400 pessoas que converteram a sua pena em prestação de serviço, em 225 horas de prestação de serviço à comunidade. Agora, tem aqueles que foram respondendo por crimes mais graves. Lógico que esses têm penas, sim, penas de até 17 anos de prisão. Aqueles que foram indiciados por crimes de abolição violenta, do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, porque tinha pessoas lá com facão, tinha pessoas com pedras, com bolas de gude para derrubar os cavalos, associação criminosa armada, crimes qualificado e deteriorização do patrimônio tombado. Então, esses não é um crime de dano comum, não é porque quebrou uma mesa. Eles cometeram crimes gravíssimos. E, obviamente, a mão do Estado está lá para punir essas pessoas que cumprem, que fazem, que praticam crimes gravíssimos. E o que aconteceu hoje também, a prisão do general de brigada Mário Fernandes, a prisão do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, a prisão do major Rodrigo Bezerra Azevedo, a prisão do major Rafael Martins de Oliveira, os conhecidos chamados kids pretos, e também um policial federal que foi abduzido por esse bolsonarismo doentio, o agente de Polícia Federal Vladimir Matos Soares. E grave que 2 desses oficiais de exército estavam lá fazendo parte da GLO no Rio de Janeiro, fazendo parte da Lei de Garantia e Ordem. Gente, quando a gente começa a ler o que está escrito nas notícias, a gente vai lembrando daqueles filmes de conspirações, aqueles filmes onde tem os agentes infiltrados. Então, nós tínhamos aí pessoas do Estado, agentes do Estado, infiltrados ali para dar golpe, para cometer crimes. Isso é uma OCRIM, é uma organização criminosa. E esses agentes de Estados que se demandaram para essa OCRIM, eles têm que ser duramente punidos, duramente punidos. Foram consideradas diversas condições de execução do ministro Alexandre de Moraes, inclusive com o uso de artefato explosivo e por envenenamento em evento oficial público. É aqueles filmes que você vê, o cara está lá com um copo de água, eles vão lá e põem um pozinho lá, você não sabe o que é, a hora que a pessoa bebe e morre. Olha só a engenharia dessa OCRIM. Há uma citação aos riscos da ação, dizendo que os danos colaterais seriam muito altos, que a chance de captura seria alta e que a chance de baixa, termo relacionado à morte, no contexto militar, seria alto. Mesmo dentro dessa operação, desse planejamento, eles já se colocavam ali com a possibilidade de alguns deles serem mortos nesse processo. Para os investigadores envolvidos,
os envolvidos admitiam, inclusive, a possibilidade deles mesmos morrerem no andamento da suposta operação golpista. O grupo cogitou também neutralizar, assassinar Lula e Geraldo Alckmin. E quando fala do Lula, eles começaram a observar, a ter todos os procedimentos, o dia a dia do presidente Lula. Porque eles dizem, foi levantado, segundo as investigações, para a execução do presidente Lula, a sua vulnerabilidade de saúde, a sua ida frequente a hospitais, a possibilidade de utilização de envenenamento ou uso de químicos. Veja bem, está lá o Lula no hospital, sendo atendido ali por médicos, de repente entra um médico falso, um pseudo-médico, como nos filmes. Vai lá e coloca um veneno no remédio. Eles cogitaram dessa forma, para causar um colapso orgânico, descreve a Polícia Federal. Ainda de acordo com os investigadores, para que a tentativa de golpe tivesse êxito, os suspeitos tratavam da necessidade também de assassinar o vice-presidente Geraldo Alckmin, porque eles queriam tomar o poder. Então, isso aconteceria tudo antes da posse do presidente Lula, eles matariam o presidente Lula, matariam o vice-presidente da República, e aí eles criariam um gabinete de crise. Está tudo dentro daquilo que a Polícia Federal levantou, o que eles estavam planejando. Criaria, então, um gabinete de crise. E esse gabinete de crise, então, né, é que iria estabelecer as regras para poder tomar o poder. Uma operação, inclusive, para prender Moraes. Caso eles não conseguissem matá-lo, mensagens obtidas pela Polícia Federal em celulares dos militares investigados por articular um golpe de Estado em 2022 indicam que, naquele ano, o grupo chegou a se posicionar nas ruas de Brasília para uma ação clandestina, que teria como alvo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Pelo menos 6 pessoas participaram do plano no dia 15 de dezembro daquele ano, segundo a Polícia Federal. E aí vem as mensagens de WhatsApp. Lá no WhatsApp aparece, estacionamento da troca da vez, está na posição? Ok. Os criminosos se comunicando para saber que hora que eles iriam agir para interceptar o Alexandre de Moraes. Aí ele fala, aguarde, ok, e assim vai. E aí, esse gabinete de crise pós-golpe, ele seria constituído pelo general Augusto Heleno, então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e o general Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, e candidato a vice na chapa derrotada de Bolsonaro. O documento também coloca a necessidade de constituir um gabinete de crise para restabelecer a legalidade e a estabilidade institucional, diz o trecho. Como o golpe em 15 de dezembro não foi bem sucedido, a ideia também foi abortada naquele momento. Aí as pessoas falam, não, o pensamento não é crime, a cogitação não é crime. Depende, né? Depende. Atos preparatórios pode sim constituir crime. Então, nós estamos falando da abolição o que se propõe esse grupo intitulado Kids Pretos, a abolição do Estado Democrático de Direito. Imagine vocês que deputados que são eleitos democraticamente, pelo voto do povo, vêm aqui usar esse microfone para defender o golpe, para defender, então, que eles tomassem o poder sem que o povo os escolhesse. Isso não dá para aceitar. O plano previa envenenar Lula e Moraes, em seguida, instituir o gabinete de crise. E teria 5 núcleos, segundo a Polícia Federal. Um núcleo de ataques virtuais a opositores. Então, imagine aqueles que fossem contra, que se colocassem contra esse grupo, né? Então, ataques virtuais a eles. Um grupo de ataques às instituições, STF, Tribunal Superior Eleitoral, ao sistema eletrônico de votação e à rigidez do processo eleitoral. Um outro grupo cuidaria da tentativa de golpe de Estado e da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O grupo de ataque às vacinas contra o Covid-19 e às medidas sanitárias na pandemia.
e o grupo de uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens, que é isso que eles queriam, é tomar o poder para a obtenção de vantagens, o qual se subdivide em grupo A, uso de suprimentos de fundos, cartões corporativos para pagamentos de despesas pessoais. Grupo B, inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde para a falsificação de cartões. Grupo C, desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridade estrangeira ao ex-presidente Jair Bolsonaro ou agentes públicos a seu serviço e posterior ocultação com fim de enriquecimento ilícito. Então, para terminar, senhor presidente, para deixar bem claro aqui que veio à tona essa história dessa organização criminosa que hoje foi debelado pela Polícia Federal e que nós temos que vir aqui falar sim, nós temos que falar e deixar registrado que nós não podemos de forma alguma aceitar que isso possa ocorrer em nosso país. Senhor presidente, para continuar um outro assunto que eu tenho aqui, eu peço uma comunicação de 2 minutos. Para uma comunicação, deputado Reis. Senhor presidente, ontem eu estive na Câmara Municipal de São Paulo, eu participei de 2 eventos na data de ontem. Um que foi a entrega do prêmio Eli Lopes Meireles. Foi um prêmio que eu criei na Câmara Municipal de São Paulo e que alguns projetos de eficiência na administração pública, porque esse prêmio ele visa premiar o gestor eficiente, né? Alguns prêmios foram entregues lá ontem, eu fiquei muito grato do convite que me foi feito pela Câmara Municipal de São Paulo para entregar esses prêmios e reconhecer os projetos que tem a Prefeitura de São Paulo, projetos exitosos, e dentre eles o projeto da Smart Sampa, que tem prendido já prendeu mais de 1.000 pessoas sem dar um único tiro, através das câmeras que estão instaladas na cidade de São Paulo, e por esse programa há o reconhecimento facial e aos criminosos, inclusive em postos de saúde, unidade básica de saúde, está ali para um atendimento, eles são pegos, a câmera detecta eles, faz o reconhecimento facial e a Guarda Civil vai lá e efetua a prisão. Então, eu fiquei muito contente de ter participado desse evento e desse ter sido o primeiro lugar. A Smart Sampa ganhou como primeiro lugar, como um projeto de eficácia na administração pública, de eficiência na administração pública, e que eu dou os parabéns pelos os seus organizadores, aquelas pessoas que estão à frente desse projeto. E o outro evento que eu participei foi a abertura da Semana da Consciência Negra. A Semana da Consciência Negra tem várias apresentações, vários acontecimentos. Amanhã nós teremos a Marcha da Consciência Negra, que vai sair do MASP, vai até o Teatro Municipal, a Praça Ramos de Azevedo. A Marcha da Consciência Negra também é uma lei de minha autoria. Ela existia há mais de 20 anos, é a 21ª marcha que vai acontecer na data de amanhã, e eu fui um dos autores que criou a lei que instituiu no calendário da cidade de São Paulo a Marcha da Consciência Negra, e ela recebe o nome do Flávio Jorge, que foi um grande lutador contra o racismo estrutural, um grande lutador pelas políticas afirmativas, e eu quero deixar registrado e convidar a todos para que amanhã vá até o MASP ali para participar da 21ª Marcha da Consciência Negra, a Marcha Flávio Jorge. Muito obrigado, senhor presidente.